A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado, tu e eu e tu, vamos ler a Bíblia, vamos ler as Escrituras, lendo e aprendendo, porque simplesmente não é só ler, tem que entender a palavra de Deus. Você e eu, nós lendo, vocês têm que ler a Bíblia para entender e explicar para alguém, aleluia. Então, para você explicar, tem que primeiro aprender. Glória a Deus. Acho que você diz não é nada, é só ler. Não é não. Aqui tem muito mistério, povo de Deus, né? Tem muito mistério aqui, aleluia. E se você quer algum mistério de Deus, aqui também tem para você, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. E a gente vai chegar no mistério para vocês escolher. Eita glória, aleluia. Ou é um começo assim, um é para doutor, outro é professor, e assim vai, povo de Deus. Amém? A gente ontem lemos Marcos 6, de 1 a 29. Hoje a gente vamos começar o 30, em nome de Jesus, nós vamos terminar ele hoje, porque os versículos, os capítulos é grande e é muito versículo, aleluia. Vamos ler, por Deus, amém? Comece compartilhando aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui diz a primeira multiplicação dos pães e peixe. Glória a Deus. Foi colocado em Marcos a primeira multiplicação dos pães e peixe, mas nós encontramos também escrito em Mateus 14, 19. E está bem explicadinho lá, vamos por Deus. Amém? Glória, e a gente já leu. Glória ao nome santo do Senhor. Vamos ler. A primeira multiplicação dos pães. E na minha capa está escrito: Jesus anda por cima do mar. Na minha capa dos vídeos. Amém? Glória a Deus, que a gente vai chegar lá já, em nome de Jesus. Glória a Deus. E os apóstolos ajuntaram-se e Jesus contaram-lhe tudo, ou seja, vamos ler o versículo 29 que diz: e os discípulos, tendo ouvido isso, foram tomar os seus corpos e o puseram em um sepulcro. Ou seja, quando Jesus terminou aqui, Jesus tinha mandado os apóstolos pregar o evangelho, certo? E aqui ele está chegando. Glória ao nome santo do Senhor, porque se você tem que dividir as páginas da Bíblia, das histórias, certo? Aqui eu comecei a morte de João Batista, certo? A gente já ouviu, já lemos. Agora vai passar o quê? A primeira multiplicação dos pães e peixe. Mas a gente já leu esse capítulo em Mateus 14, mas a gente vai continuar, porque cada pessoa tem uma história diferente, glória a Deus. E aqui eu não vou ficar só aqui, só para a gente cumprir a promessa de ler a Bíblia toda, amém? Glória ao nome santo do Senhor, eita glória. Vamos lá. E os apóstolos ajuntaram-se e a Jesus, encontraram-lhe tudo e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. E ele disse-lhe: vinde vós aqui à parte, em um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muito que ia e vinha, muita gente ia e vinha, estava aquele rebuliço, não dava para eles cochilar, estava cansado, e Jesus levando ele para o deserto para descansar, dormir um pouco, aleluia. E vinha e não tinha tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partiu, e muitos os conheceram e correram para lá. Eita, o pessoal não deixa ninguém em paz não, meu irmão. Meu Deus.
correram para lá a pé de todas as cidades e ali chegaram primeiro do que eles. E aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, e viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque era como ovelha que não tem pastor. E começou a ensinar-lhe muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, você sabe o que quer dizer dia adiantado, por Deus? É o dia que passou, certo? Você está de manhã, chega meio-dia, tardezinha, o dia adiantado, já passando o dia. Aleluia. Aí o dia adiantado. E os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é de deserto, e o dia está já muito adiantado, e despede-os para que vão ao campo, à aldeia circunvizinha, e compre pão para si, porque não tem o que comer por aqui. Em outra linguagem, né? Comer aqui, mas é por aqui, certo, por Deus? Amém? Glória a Deus, aleluia. E eles, porém, respondendo-lhe, disse: dai-lhe-vos de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós, compraremos 200 dinheiros de pão, para lhe damos de comer. E ele disse-lhe: quantos pães tende aí? Vem. E sabendo ele, disseram: 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhe que fizesse assim. A todos em grupo sobre a erva verde, ou seja, na grama, nos matos. Fizeram em grupo e assentaram-se, repartindo de 100 em 100 e de 50 em 50, e tomando ele os 5 pães, dividiram as pessoas, 100 aqui, 100 ali, 50 aqui, 50 ali, e assim foi dividindo, para não ficar sem ninguém, sem comer. Todos tinham que comer. Amém, pessoal? Glória a Deus. Aleluia. Ou o pessoal não fazer aquele alvoroço quando vê muito pão no cesto. Poderia sim fazer aquele alvoroço todo, um quero, outro quero, outro quero, que a mania do povo é isso, né? Até quando inaugura uma loja, o povo, para gastar o dinheiro, ainda sai com tudo, derrubando todo mundo. Aí Jesus disse: ó, faz aí 100, 100, 50, 50, todo mundo divide, todo mundo aí. Glória ao nome santo do Senhor, tá entendendo, por Deus? É assim que é a mensagem, que é a mente aberta desse jeito. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos e ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu-e os seus discípulos, para que os pudesse diante dele. Repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram farto, quer dizer, encheram muito a barriga, o bucho, a barriga. Eita glória, aleluia. Eita glória, é assim. Encheram a barriga, ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Eita glória! Quase 5.000 homens, mas não tinha só homem, povo de Deus, está entendendo o negócio? Não tinha só homem,
Tinha crianças, mulheres, tudo. Aleluia. Foi uma quantidade, vamos dizer assim, extraordinária. Foi um milagre muito grande. Aleluia. Quantos em cima de 2 peixinhos, em cima de 5 peixinhos, e 5 pão e 2 peixinhos, dá só para mim. Se fosse comer no tempo de hoje, só dava para mim, mas na mão de Jesus dá para esse país todo, aleluia. Porque 5.000 é muita gente. E ainda tem mais essa: os 12 cestos voltaram cheios de pedaço e de peixe e pedaço de pão. Glória a Jesus. As coisas foi tão incrível que colocaram no livro de Mateus, no livro de Marcos, com certeza ainda tem lá para frente mais falando sobre isso aí, porque foi um negócio incrível, foi uma maravilha que ninguém nunca viu na vida. Glória a Deus. E talvez nunca vai ver, a não ser que na volta de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos lá, continuando, por Deus. Continuando, aí é outro episódio. Terminou esse dos 5.000 de pão. Outro episódio, outra história. Tá entendendo, por Deus? Não pode emendar não. Cada um caso é um caso. Aleluia. Porque hoje Jesus está aqui, amanhã Jesus está aí, amanhã depois está em outro canto. Aleluia. Glória até a vinda do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. E logo obrigou-se os seus discípulos e subiu para o barco e passou, depois que deu comida ao povo aqui, aí eles subiu no barco e passaram adiante para outro lado. O outro lado era o povoado chamado Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, disse: olha, entra no barco e vai para o outro lado lá, enquanto eu despedir a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte, mandou o povo embora e ele foi para o monte orar. Glória a Deus, foi para o monte orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, porque ele não mandou os discípulos entrar no barco e ir embora, atravessar, e ele disse: vou despedir o povo, que é normal, né? Glória a Deus. E ele disse que também subiu ao monte para orar. Aí orou, glória a Deus, desceu, certo, para a beira do mar, sozinho em terra. Presta atenção. E os discípulos no barco. E vendo que se fadigava a remar, aqui são os discípulos se fadigando a remar. Você já nadou alguma vez? Você é nadando e a água botando-se para trás? Você é nadando e a água botando-se para trás? Se você não aconteceu isso, mas é isso que acontece dentro do rio, dentro do mar, certo? Dependendo da correnteza. Glória a Jesus, aleluia. Já fez tudo isso, já passei por tudo isso. E teve até um nado aí que Deus me livrou, me guardou. Aleluia, senão eu tinha entrado de areia movediça. Não sei se você sabe o que é isso. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos lá, continuando. E vendo fadigar e remar. E porque o vento lhe era a contrário, perto da quarta vigília da noite, ou seja, de madrugada. A quarta vigília da noite, de madrugada, quase de manhã. Glória a Jesus. Porque o pessoal já estava quase à noite quando Jesus dispensou o povo. Aí Jesus orou ali, né? E lá na quarta vigília da noite, aproximou-se dele, andando sobre o mar. Eita glória! Meu Deus!
A gente ignora quando diz que os discípulos tiveram medo. Mas vamos aqui, venha cá e fique lá mesmo. Glória ao nome santo do Senhor. Imagine que você está pescando, ou você está tomando banho, principalmente de noite, que é difícil, é mais pescador. Ou se você esteja na beira da praia ali, né, tomando um sorvetinho, e você vê na praia, não vê ninguém. De repente você vê uma pessoa vindo na sua direção, andando do fundo, do meio do mar, andando para o seu lado. Imagine se você ficaria quieto. Você corria tanto que botava o pé nas costas, para não dizer outra coisa. Glória ao nome santo do Senhor. Aí muita gente ignora aqui que eles tiveram medo. Tem sim medo. Eu já fui pescador de lagosta, gente. Não, já fui não, né? Fui uma vez. O irmão me chamou e eu fui, eu peguei umas lagostazinhas lá. Estava numa prova e na prova eu comi lagosta, muita lagosta, viu? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eita glória. Aí, preste bem atenção aí, esse negócio que eu estou te falando, povo de Deus. Se você não corria também. Mas ele andando sobre o mar, queria passar diante deles, mas quando eles viram, eita, ainda tem um segredo aqui, olha, Jesus ia passar por ele. Eita glória, ia chegar do outro lado primeiro do que eles, imagina aqui, ó. Preste atenção, vamos voltar à leitura aqui, é Marcos capítulo, versículo 48, né? Mas já terminando, 49. Mas quando ele viram andar sobre o mar, não é essa parte, é essa aqui. Mas ele, se dele andando sobre o mar, queria passar adiante deles. Dele quem? Jesus vinha por cima da água do mar e ia passar do barco. Ia passar pelo barco se ele não tivesse visto. Eita! Jesus ia passar pelo outro lado. E os discípulos esperando Jesus do outro lado, e Jesus já estava lá esperando ele. E era para acontecer isso. Mas não aconteceu porque eles viram. Olha aqui. Quanto à vigília da noite, aproximou-se dele e andando sobre o mar, queria passar diante dele. Aleluia. Mas quando eles viraram, né? Olha, eita, andando sobre o mar, e pensaram que era um fantasma. Olha aí. Tem 2 episódios aqui, gente. Jesus que ia chegar primeiro do que ele lá, mas ele viu Jesus, aí a história mudou. Glória a Deus, aleluia. Mas quando ele viu aquela pessoa vindo, disse: oxê, isso é um fantasma. E deram grande grito. Pronto. Eu já ia imitar ele. Aleluia. Dizer que ele ia gritou, mas aqui está escrito já. Eles deram grande grito. Imagine o medo que não foi, povo de Deus. Aí você vê, mas com medo de Jesus, oxê, ele deixou Jesus lá na beira da praia. Ficou do outro lado. De repente Jesus está pertinho do barco, andando em cima das águas. Quando ele olha assim, é fantasma, não dá para conhecer. Eu garanto a você que não dá para conhecer, porque tinha um pescador que estava mais ou menos 10 ou 20 metros ou 30 metros assim, não deu para ver o pescador. O meu amigo que foi mais eu disse: só um homem ali pescando. E eu procurando ele, cadê? De acordo com a jangada andando, foi que eu vi ele por causa do claridão da beira do mar, da praia. Glória a Deus. Isso é real. Eu estou explicando para você, povo de Deus, porque isso aqui é real. É uma verdade verdadeira e o que está escrito. Glória ao nome santo do Senhor. Eles gritaram com medo. Termina já, viu? Glória a Deus. Gritaram com medo, com muito medo, porque todos viram
e perturbaram-se, ficaram perturbados. Eu dou por visto ali, né? Espero que... Aleluia. Glória a Deus. Imagine no medo, gente. O que é que acontece a pessoa com medo demais? Imagina aí no teu coração aí. O que é que acontece quando a pessoa tem um medo demais? Um medo de estrondar mesmo. Isso aqui é um medo mesmo. Meu Deus do céu, eu não quero nem falar do que aconteceu. Porque gritaram, ficaram abismados, perturbaram-se, mas logo falou com ele, disse-lhe: tende bom ânimo. Eita, viu a voz de Jesus. Sou eu. Não temas. Eita glória. E subiu para o barco para estar com ele. E vendo-se o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrado. Jesus entrou no barco, mas ele continuou assombrado. Imagine que medo não foi. Aleluia. Ficou assombrado, mas aí foi passando, né? Com certeza nervoso, né? Maravilhados também ficaram, pois não tinha compreendido o milagre dos pães. Jesus fez o milagre dos pães. Por que não pôde também passar aí? Qual é o milagre maior? É Jesus pegar 5 pães ou 2 peixinhos, levantar para o alto, agradecer a Deus, depois esses pães aqui, dá para comer 5.000 pessoas ou mais? Ou Jesus andar por cima das águas? Qual é o maior? Qual é o mais difícil para Jesus? Eita glória! Tem alguma coisa difícil para o Senhor? Fazer multiplicar o seu dinheiro, fazer multiplicar a tua renda? Tem alguma coisa difícil para o Senhor? Multiplicar a tua vida? Eita glória! Não tem, eita, não tem nada difícil para o que o Senhor queira fazer. Não nada pode impedir quando Ele quer fazer a obra na minha vida, na tua vida. Eita glória! Quando você vê um milagre desse dos pães, dos peixinhos, quando você vê o milagre de Jesus andando por cima da água, qual é para você o melhor milagre ou o pior? Qual é para você o milagre maior desses dois? Eita glória! Qual são o milagre maior? Aleluia! Um milagre maior que o Senhor não deixa faltar nada para mim nem para você. Aleluia! Deus fala aqui as coisas espirituais também, Ele pode abençoar as coisas materiais. Amém? Eita glória! Receba isso em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Eita! Aleluia, glória, receba, povo de Deus, receba em nome de Jesus, que o Senhor diz que é pelo ouvir a palavra de Deus que as coisas acontecem na minha e na tua vida. Aleluia, vamos lá continuando, glória a Deus, aleluia. E disse-lhe: tem bom ânimo, eu sou, e não temas. E subiu para o barco para que com ele, e o vento aquietou, e entre si ficaram muito assombrados, maravilhados, mas pois não tinha compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido, porque não prestou atenção. Aleluia! Não prestou atenção. É do mesmo jeito que eu estou ensinando aqui a palavra de Deus, ensinando, explicando. É diferente de vários pregadores diferentes. Você está vendo que aqui eu estou explicando a Bíblia. E às vezes a pessoa está com o coração duro, ou a mente dura, ou muito preocupado. Isso não entra dentro da nossa mente. Deixe, fique em paz, saia a preocupação, porque senão vai ficar em vão. Livro de Mateus, nós já estamos em Marcos, termina já em Marcos, certo? Nós já estamos a metade do livro. Glória a Deus. E vocês têm que ter comunhão, pelo menos nesse momento, para entrar a palavra, aprender a palavra de Deus. Amém, povo de Deus? Amém? Glória ao nome santo do Senhor. Isso aqui vai servir
por um dia que ia acontecer aí, porque está escrito, viu? Que vai ser perseguido, e quando as pessoas for perseguido, essa Bíblia está vendo, não existe mais. Você tem que ter ela no seu coração. Tem muita palavra de Deus dentro do meu coração, então tem que ter muita palavra de Deus dentro do seu coração. Tem que aprender mesmo, amém? Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. Vamos continuar, povo de Deus, aleluia. E o massacreitor maravilharam-se, aleluia. E quando já estava no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré. Foram para a terra de Genezaré e ali atracaram. Que atracou o quê? Atracaram o quê? O barco, certo? Atracou o barco. E saindo ele do barco, logo reconheceram e recorrendo toda a terra e em redor, começaram a andar, pregando o evangelho, em redor, e começaram a trazer em leitos, onde quer que sabia que ele estava, os que se achavam enfermos. Eita glória, aleluia. E onde quer que ele estava, ou em cidade, ou em aldeia, ou no campo, apresentavam os enfermos na praça, e rogava-se-lhe que deixasse tocar, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Deixar tocar aí, ao menos na orla das suas vestes, todos os que lhe tocavam saravam, aleluia. Ali que chegou na cidade, povo de Deus, aleluia. Os discípulos teve aquele susto ali, com certeza confiou mais no Senhor, glória a Deus. Abriu a mente dele o que o Senhor tinha feito, e quando ele atravessou do outro lado, na cidade de Genezaré, ali andou dentro da cidade, foi para o campo, aldeia, por todo lugar onde Jesus estava andando, passando, o povo trazia gente doente, era manca, era no leito, era gente doente, era gente cego, gente mudo, gente aleijado, gente de toda qualidade, de tipo de doença e de enfermidade, de demônio, seja lá o que for, o povo saía levando para Jesus. Jesus está em tal conta, o povo levava para lá. Jesus está em tal conta, o povo levava a multidão para lá, fora os de lá. Aleluia. Glória a Deus. E os discípulos ali, mas Jesus ajudando ali. Glória ao nome santo do Senhor. Era tanta da gente que ele rogavam lhe dizendo: deixa eu tocar no Senhor, deixa eu tocar, aleluia. E cada pessoa que tocava no Senhor ali era curado. Eita glória! Eita glória, cada pessoa que tocar na palavra de Deus, ouvir, entrar dentro da tua casa, entrar nos teus ouvidos, no teu coração, tu pode ser curado, aleluia. Eita glória, desculpa aí, povo de Deus, porque é o Senhor da nossa vida, aleluia. Eita, que é tanta da gente, meu Deus. Hoje você chega nas igrejas, povo de Deus, é muita gente doente, aleluia. É gente doente, muita gente doente. Glória a Deus, aleluia. Precisa esse povo buscar mais de Deus, buscar mais de Deus, para Deus libertar essas enfermidades todas. Eu não estou falando de gripezinha, não, é doença mesmo que o médico não dá nem jeito mais. É doença que você não tem dinheiro para comprar o remédio. Eita, e Deus está aqui nesta palavra para você. Aleluia. Quantos milagres não já aconteceu depois da morte de Jesus por aí nesse mundo afora. Aleluia. Grande milagre já aconteceu. Glória a Deus. Eu quero dizer para você, povo de Deus, aleluia, compartilha esse vídeo aí, povo de Deus, para esse canal crescer. Não vamos deixar esse canal cair, aleluia, nem fechar a porta da pregação do evangelho de Jesus, aleluia. Não deixe, aleluia, porque o Senhor manda eu orar para cada um de vocês, que compartilhe e curte esse vídeo, e você também que está assistindo, aleluia.
Glória ao nome santo do Senhor, e nós agradecemos a Deus porque nós terminamos o capítulo 6, a gente vai entrar no capítulo 7, em nome de Jesus, e amanhã, se Deus quiser. Amém? E Deus abençoe em nome de Jesus. Desculpa aí, porque o Senhor está comigo e está com você. Dê lugar ao Senhor em nome de Jesus. Amém?